5 melhores smartphones Realme para comprar na atualidade. No universo dos smartphones, a Realme tem se destacado por oferecer dispositivos que combinam tecnologia avançada e design inovador. Com uma proposta de valor que atrai especialmente o público jovem, a marca vem conquistando o seu espaço no mercado global. Neste vídeo aqui, vamos explorar os aspectos que fazem da Realme uma opção atraente para quem busca um novo celular. Então, por favor, fique até o final deste vídeo para ver esses celulares. Na primeira posição temos o Realme C65. O Realme C65 surge como uma opção de entrada que promete agitar o mercado. Com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, ele se posiciona como um celular que não deixa a desejar em fluidez e espaço. A tela dele é de 6.67 polegadas e resolução de 1604 por 720 pixels. Oferece uma experiência visual satisfatória para a categoria. Usuários destacam a bateria de 5000 mAh, que garante uma autonomia por um dia inteiro de uso. O processador é Helio G85, adequado para as tarefas do dia a dia. Embora alguns usuários esperassem um chip mais atual, por outro lado, críticas são feitas quanto ao uso do MMC para o armazenamento interno, considerado ultrapassado por muitos, e a resolução da tela, que poderia ser maior. A câmera de 50 megapixels é um ponto alto, mas há quem diga que a qualidade poderia ser melhorada comparado a outros dispositivos na mesma faixa de preço. O Realme C65 entrega um conjunto equilibrado, sendo uma escolha sólida para quem busca um dispositivo para as necessidades básicas sem gastar muito. Especificações e detalhes estarão aí na tela e na descrição do vídeo. Na segunda posição temos o Realme C67. O Realme C67 surge como um destaque no mercado, trazendo uma combinação de 156 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, que promete uma fluidez em multitarefas. A cor verde do dispositivo adiciona um toque de estilo, enquanto a capacidade de Dual SIM oferece versatilidade para os usuários. Com uma câmera principal de 108 megapixels, o Realme C67 captura imagens com detalhes impressionantes. E a opinião geral é que as fotos têm cores vibrantes e um bom contraste. A tela dele é 6.72 polegadas com resolução Full HD Plus e painel IPS LCD oferece uma experiência visual satisfatória. Apesar de alguns usuários desejarem um brilho mais intenso, a performance em jogo é adequada para títulos menos exigentes, mas pode não atender os gamers mais ávidos. A bateria de 5000 mAh garante uma autonomia confiável, com relatos de usuários indicando que suporta um dia inteiro de uso intenso. Comparado a outros modelos no segmento, o Realme C65 se destaca por excelente custo-benefício. Sendo uma escolha popular entre os consumidores, o design fino e leve é um bônus que muitos apreciam. Na terceira posição temos o Realme C53 RMX 2760. Surge como uma opção robusta no universo dos smartphones, com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Este aparelho é um verdadeiro parceiro para quem busca espaço e fluidez. A tela dele é 6.74 polegadas com resolução de 1600 por 720 pixels. Promete uma navegação confortável e uma experiência visual satisfatória. Usuários destacam a câmera de 50 megapixels que, aliada à inteligência artificial, captura as imagens com riqueza de detalhes. A bateria de 5000 mAh e o carregamento Super Vogue de 33 watts garante que o dispositivo esteja sempre pronto para o uso. O design ultra fino e o acabamento Shining Champion conferem ao modelo um visual moderno e elegante. Por outro lado, a ausência da tecnologia mais recente como HSDPA pode ser um ponto de atenção para os mais exigentes. Contudo, a relação custo-benefício é frequente e elogiada, assim como a performance satisfatória em jogos. Na quarta posição temos o Realme C53. Surge como uma opção de destaque no segmento de smartphone, trazendo uma combinação de estilo e desempenho. Com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, este aparelho é uma escolha inteligente para quem busca fluidez e espaço para apps e arquivos sem se preocupar com falta de memória. A tela de 6.74 polegadas e a resolução de 1600 por 720 garante uma experiência visual imersiva, seja para jogo ou para consumo de mídia. A câmera principal de 50 megapixels promete fotos de alta qualidade e a capacidade de gravação em Full HD atende bem às necessidades de vídeo. Usuários apreciam um design fino e leve, mas observam que a tela de 90 Hz pode consumir mais a bateria. No entanto, o ajuste de resolução e brilho pode otimizar o uso de bateria e já é considerado de boa duração, graças a 5000 mAh. Comparativamente, o dispositivo se posiciona bem frente aos concorrentes, oferecendo um
custo-benefício atraente para suas especificações. Na quinta posição temos o Realme 12 5G. O Realme 12 5G surge como uma opção robusta no mercado, trazendo uma combinação de estética e desempenho. Com seu design Twilight Purple, ele não só chama a atenção, mas também entrega uma experiência de uso fluida com seu processador MediaTek Dimensity 6100 Plus. A tela de 6.72 polegadas proporciona uma visualização ampla e imersiva, ideal para quem curte jogos ou séries no celular. A resolução de 2400 por 1080 pixels garante que cada detalhe seja visto com clareza. Com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, o Realme 12 5G é um parceiro de confiança para quem só precisa de espaço e rapidez. E a bateria de 5000 mAh assegura horas de uso sem preocupações. A câmera principal de 108 megapixels promete fotos de alta qualidade, enquanto a câmera selfie de 8 megapixels é perfeita para aquelas selfies ou chamadas de vídeo. E não podemos esquecer do 5G, que te mantém conectado na velocidade da luz. Agradeço por chegares até o final de mais um vídeo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e dê um comentário do que você acha dessa lista. Se quiser, se conhece um aparelho que também é bom, que eu não pus nessa lista, então comenta aí embaixo para que eu possa trazer no próximo vídeo. Então o sininho é mais para você receber os vídeos logo que forem postados. Então é isso que eu te peço. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like e tchau.